Este é mais um Diálogo Espírita, a realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Meus amigos, no dia de hoje, nós vamos tratar aqui no tema livre das funções do Centro Espírita. Para que ele serve? Quais os papéis que podemos atribuir ao Centro Espírita? Na continuação, nós temos, e o Espiritismo responde, questões relacionadas ao grau de sabedoria dos espíritos, bem como o número de reencarnações pelas quais nós temos que passar. E no quadro Nosso Lar, nós trataremos também algo relacionado à reencarnação, quando veremos em que mundos os espíritos reencarnam. Então, com vocês, a partir de agora, mais um Diálogo Espírita. Meus amigos, então, no nosso tema livre de hoje, nós temos aqui a presença dos nossos companheiros, a Marlene Venâncio, o Jaime Nunes, com os quais nós vamos debater aqui as funções do Centro Espírita. Eu queria perguntar logo para vocês, segundo Emmanuel, o Centro Espírita tem umas funções, ele dá uma classificação bonitinha, né? Ele diz que o Centro Espírita pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser uma oficina e pode ser um templo. Alguns também colocam o lar. Então, começando pelo hospital, porque tem muita gente que diz que é o primeiro contato que as pessoas têm, e eu até chamo a atenção aqui, né? A gente é hospital quando vem pela dor, porque a gente diz que procura-se a doutrina espírita pela dor ou pelo amor. Então, acho que quando procura pela dor é hospital. Se procuramos pelo amor, né, então talvez seja mais uma questão de oficina, de escola. Mas vamos ficar com o hospital por enquanto. Então, para vocês, como é que se define? Por que o Centro Espírita é um hospital ou um pronto-socorro? O Centro Espírita é um hospital porque as pessoas procuram, normalmente, como dizemos, na dor, pela dor. Todas as dificuldades, pelo menos eu na vivência espírita que eu tenho de 27 anos, a maior parte das pessoas que têm dificuldades no casamento, dificuldades com filhos, dificuldades de doenças, procuram o Centro Espírita. E procuram como um recurso para alívio para as dores. Inicia assim, não importa de que forma inicia, mas inicia-se assim, para depois nós partirmos para as outras etapas. E dentro dessas etapas também é a questão de problemas familiares, que são uma das buscas que nos conduzem à casa espírita, porque raros são aqueles que não os têm. Dificuldades no trabalho, ansiedade, desemprego, né? Uhum. Sim. Agora, a colocação de Emmanuel aqui, aqueles que interpretam essa síntese do Emmanuel, que era o mentor do médium Chico Xavier, né? Nós devemos esclarecer isso aí, lembrar esse fato, mas ele lembra assim que, acho que você até colocou alguma coisa já, é para atender as necessidades do corpo e da alma. Aí vão dizer assim, então o Centro Espírita faz curas, substitui o médico. Não é isso, né? Mas como é que é? Alguma. Em que esse papel de hospital do Centro Espírita contribui para a saúde física da pessoa? Eu creio, Wilson, que funciona de forma mais psicológica. O alívio, a pessoa já ouvindo a palestra, a pessoa tomando passe, a pessoa tomando água fluidificada, ela já se sente melhor, ela já se sente confortável. E também pelo acolhimento na casa espírita, né? O principal em qualquer lugar, isso, mesmo que não seja a casa espírita, é a acolhida. Porque é a recepção onde a pessoa vai se sentir realmente amparada, pode ter essa confiança de expor seus problemas, suas angústias, suas tristezas. E na minha visão, o atendimento fraterno é um dos lugares onde a pessoa realmente consegue firmar-se na casa e
continuar, prosseguir na sua busca e com o decorrer do tempo também encontrar as respostas para os seus problemas. Realmente, o primeiro alívio, eu acredito que seja no atendimento fraterno. A pessoa se sente já aliviada de poder contar para alguém a seu problema, de poder partilhar, de poder ser encaminhada para algum recurso da casa que ela sabe que ela vai estar melhor. Ela já entra com essa expectativa na casa espírita. Eu pergunto isso justamente para deixar bem claro para os nossos telespectadores esse papel específico do Centro Espírita de atendimento à saúde física. Então, até havia, hoje já está se tornando mais raro de ver essas coisas, a pessoa mediunizada, né, o médium, transmitir, ou seja, um espírito transmitir através de um médium, receituário, receitas geralmente homeopáticas. Hoje em dia nem isso quase se vê. Então, quando a gente fala que o Centro Espírita atende também a saúde do corpo, é nisso que a Marlene colocou, né? Eu tenho aqui alguns itens que vocês até já comentaram, ó. O passe, né, ou a fluidoterapia, a água fluidificada, o atendimento fraterno, as irradiações e o trabalho de desobsessão. Tudo isso contribui para a saúde do corpo e da alma, né? Com certeza. Esse é o papel do hospital do pronto-socorro, porque às vezes a pessoa chega realmente muito aflita, né? Não tem onde se socorrer, tanto às vezes com problemas físicos que os médicos não encontram a causa de certas enfermidades, que às vezes são só psicológicas ou de ordem espiritual, ou puramente espiritual, né? Então ela precisa desse atendimento, desse reconhecimento. Agora, eu queria que vocês colocassem o seguinte, se vocês confirmam, vocês pensam como eu. Esse papel do Centro Espírita é sempre paliativo, né? Ele atende mais aos efeitos do que propriamente às causas, justamente o momento de emergência, né? Com certeza, se nós formos falar psicologicamente, nós somatizamos as doenças. Através das nossas dificuldades de lidar com os problemas na mente, a mente é sábia, ela joga para um órgão do nosso corpo e nós adoecemos. Então a busca imediata é de alívio. Agora, a busca tem que ser na melhora, no aperfeiçoamento dos meus comportamentos. Por isso que a Casa Espírita é tão importante, por isso que as palestras são tão importantes. A gente pode dizer até que existe a cura, nós não temos como provar através do passe, quando a gente dá o passe, ali acontece o processo de cura também, mas nós não podemos afirmar. Porque isso quem cuida é a espiritualidade. E também tem a questão do merecimento, né? Às vezes duas pessoas trabalham de forma igual, uma se recupera enquanto que a outra não. Mas aí nós vamos para a parte da escola, né? É a escola. Aí que está assim, a direção principal, porque é através de alguns ensinamentos que nós vamos conduzir esse irmão a um entendimento da parte espiritual principalmente, e que vai fazer com que ele mude, transforme também os seus pensamentos, as suas ideias, que são os causadores, os geradores dos grandes problemas. Exatamente. A escola, ela justamente, como o Jaime colocou ali, pelo autoconhecimento, e pelo conhecimento, principalmente eu coloco aqui das leis morais de Deus, as leis naturais, morais, lei da reprodução, de conservação, de destruição, de adoração, de trabalho, né? São aquelas 10 leis morais que estão catalogadas em O Livro dos Espíritos, que vai proporcionar um iluminamento interior de a gente buscar combater as causas dos problemas que estão presentes hoje, né? Então o hospital é aquele momento realmente de emergência, ponto-socorro, mas a escola é que vai mexer com todo o nosso ser, vai nos preparar para corrigir o que ficou de errado do passado e nos preparar para o futuro, né? E também a escola, eu creio que vai preparar os participantes da Casa Espírita para uma etapa muito importante. Se não houver o aprendizado, a pessoa não pode estar atuando, trabalhando na casa. Se ela vai dar um passe, ela tem que estudar sobre o passe. E a pessoa se sente, a gente percebe claramente que as pessoas se sentem super úteis e felizes de fazer algum trabalho na casa, mesmo que seja servir a aguinha depois do passe, ou dar o passe, ou trabalho mediúnico, ou dirigir algum grupo de estudo. Tudo exige estudo, e esse estudo acaba ajudando a pessoa moralmente, na transformação moral. Então, Jaime, é um local de aprendizado, de crescimento interior, de construção do ser,
e de graduação nos conhecimentos superiores. Eu coloquei graduação aqui, né? Não é nada acadêmico, não se distribui diplomas no centro espírita. É exceção, às vezes, quase simbólica, né? Em alguns cursos e tal. Mas o que vale mesmo é o aprendizado, né? E essa graduação, o adestramento nas coisas espirituais. A questão dos conhecimentos espirituais também ele é gradativo. Você, na primeira fase, ao ter as explicações, os ensinamentos, você vai compreendendo as razões da vida, o motivo, por que aqui estamos, e esse ensinamento vai fazer com que aprendamos também a direcionar melhor a nossa vida, modificar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, que vão também, além de nos dar mais paz e tranquilidade, vão nos conduzir a um caminho melhor, né, Marlene? Com certeza. Então, nós temos aqui, ó, e como que é feito isso aí? Como que o centro desempenha esse papel de escola? Através das palestras, como ela disse, os estudos sistematizados, através de seminários, simpósios, a educação infanto-juvenil, quer dizer, prepara... A evangelização, olha, tão importante. Né? É essa maneira que a escola, que o Centro Espírita prepara ou desempenha o seu papel de escola. Nós temos aqui, aí passamos para a oficina agora. Né? Até agora a pessoa estava se socorrendo, estava só pedindo, se socorrendo, e estava aprendendo. Agora ela já começa a trabalhar. Né? Oficina. É claro que a oficina, o papel principal dela está fora do centro espírita, está no meio social, está junto à família. Mas lá dentro também ela pode fazer muita coisa. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Dentro da casa, sempre que eu dou palestra, sempre que eu frequento muitas casas espíritas, a maior necessidade dentro das casas que eu percebo é a necessidade de trabalhadores. E não existem os trabalhadores exatamente pela falta de iniciativa do estudo. Pela falta da iniciativa desse estudo, né? O estudo é muito importante e também aqueles que adquirem esse conhecimento, eles passam a ter um amor muito grande à causa e depois querem também levar, conduzir esses ensinamentos. Então, um dos benefícios que eu vejo na casa espírita é que aquele irmão que aprende um pouco mais, ele já tem interesse em transmitir, ele sabe o que representa esse conhecimento, porque na acolhida que ele teve, ele também precisou dessas informações, dessas orientações, que o ajudam no seu procedimento, na sua conduta diária. Aí eu acho que nós vamos de encontro à lei do mestre, né? Fora da caridade não há salvação. Aí que a pessoa se percebe ajudando, se percebe cooperando, se percebe fazendo parte da família na casa espírita, e aí que ele começa a se sentir melhor. Ainda sobre esse aspecto da oficina, dois aspectos aqui que eu queria frisar. Primeiro, importantíssimo, essa pessoa trabalha lá, não ganha nada, viu, gente? Não ganha nada. Na casa espírita sempre é doação, é o trabalho voluntário. Ninguém é remunerado, a não ser funcionário de parte, às vezes, de uma casa muito grande. A parte burocrática, administrativa, exige realmente uma pessoa adestrada para desempenhar aquelas funções. Ou às vezes, um movimento realmente grande, a parte de informática, enfim, essas coisas assim. Mas o trabalho de assistência, o trabalho do passista, da distribuição da água, do palestrante, do coordenador de estudo, é tudo gratuito. Isso é detalhe 1. Detalhe 2. Aqui nós chegamos naquele aspecto não é se dizer que a gente faz uma caridade interesseira, mas é realmente porque a pessoa está consciente de que, conforme Jesus, a cada um segundo suas obras. Então ele sabe que ele precisa trabalhar, que não basta ir sentar, ficar bonitinho lá, ouvindo os outros, aproveitando a palestra, o trabalho dos outros, e ele vira as costas, vai embora e não faz nada. Ele precisa ser útil também, precisa construir por si mesmo a sua bagagem espiritual. Rapidinho, nós vamos passar aqui para o último, né, que é o templo ou lar. Alguns colocam as duas coisas juntas. Então eu coloco para vocês. Por que lar? Né? É um local de oração, de meditação, de cultivo de pensamentos elevados, de estudos dos ensinamentos de Jesus. Então, é isso mesmo? É uma extensão do nosso lar e ao mesmo tempo é um templo? Com certeza. A gente sente muito isso, ou no trabalho mediúnico, ou no grupo de estudo, a fraternidade que existe, o amor, o carinho, a mesma linguagem que se fala, né? Isso vai melhorando.
Se existe competitividade em todas as áreas, também existe dentro da casa espírita. Mas quanto mais a gente estuda, a gente percebe que esse amor fraterno vai aumentando. E uma das coisas que nós temos que trabalhar na nossa casa espírita é sempre o trabalho com alegria. Porque a alegria irradia-se, nos transforma e faz com que as pessoas, ao perceber esse nosso estado de espírito, também busquem razões por que aquela pessoa está sempre alegre, disposta, feliz. Então há uma motivação que se espalha dentro da casa espírita e que deve ser mantida, é a alegria. Se diz que um abraço bem dado dentro da casa espírita, em qualquer lugar, já é um passe. Também. Porque você está transmitindo boas energias. A aura de uma pessoa, positiva de uma pessoa está passando para outra, né? Agora, para finalizar aqui o nosso tema livre de hoje, uma pergunta pessoal para vocês. Das 4 ou 5 funções aqui, qual que você prefere? Todas. Todas. Gênio. Com certeza. A gente acaba tendo essa vontade de participar de tudo, porque você sabe que você tem condições de auxiliar nos vários campos. Sim. Então, quanto mais você sabe, mais se instrui, mais você quer se doar. E conduz ao amai-vos, né? Que é o item principal dos ensinamentos que a gente deve levar como a parte principal dos nossos encontros. O mediúnico sempre foi a minha prioridade. Mas sempre aqui, foi. Hospital, escola, trabalho, oficina. Hospital. Hospital. Já você vê que eles se completam, né? Uhum. Eles se completam, esses papéis, eles têm que, justamente uma casa bem organizada, bem dirigida, ela trabalha com todas essas áreas de uma maneira bem integrada, né? E isso é fundamental. Então, meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Conheça uma casa espírita. Você vai se sentir muito bem, muito feliz. Pode ter certeza que será bem recebido e só tem a ganhar. Com certeza você não vai se arrepender de fazer uma visita sem compromisso. Se você não quiser voltar, tudo bem. Mas vai lá que você vai se sentir muito bem. É um pronto-socorro, é uma escola, é uma oficina, mas também é um lar e é um templo. Nosso grande abraço a todos vocês. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá amigos, estamos de volta com o Espiritismo Responde, o quadro que conta com a ajuda e participação de todos vocês. Para isso, nos mande e-mail para o endereço adepr@adepr.org.br. Visite também o nosso site www.adepr.org.br e a nossa fanpage no Facebook, que é ADPR Divulgadores. No nosso site, vocês podem agora assistirem os nossos programas do Diálogo Espírita anteriores, ok? Acessem lá e vejam aqueles que perderam poder agora assistir novamente. Bom,
como sempre, no nosso quadro, as perguntinhas de hoje. Então vamos a elas. Bom, a primeira é a seguinte. Eles perguntam, os espíritos sabem todas as coisas? Allan Kardec faz essa mesma pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 238, da seguinte forma. A percepção e conhecimento dos espíritos é infinitos? Em uma palavra, sabem ele todas as coisas? E a resposta dos espíritos é a seguinte. Quanto mais aproximam-se da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Quer dizer, por saber muito, não quer dizer que saber tudo, saber todas as coisas. Tem um certo grau de conhecimento. Por quê? Através das reencarnações, o espírito vai acumulando conhecimento. E é através desse conhecimento que ele vai evoluindo, até chegar ao estado de perfeição moral e intelectual. Como no caso do nosso Mestre Jesus, que é um espírito puro, que já chegou ao nível máximo de evolução. E mesmo assim, não poderemos dizer que, mesmo chegar a esse grau de evolução, os espíritos vão saber tudo. Por quê? Tudo compete somente a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Se chegarmos a essa condição, nós estaríamos se equiparando, se igualando a Deus. E isso nunca vai acontecer. Bom, tem uns exemplozinhos, mas eu gostaria de passar a segunda perguntinha, daí fazer um resumão que ela está mais ou menos dentro desse quadro de evolutivos. Tá? A segunda pergunta é a seguinte. Quantas reencarnações tivemos e ainda teremos? Bom, essa, como eu falei, é uma questão também ligada à evolução. Nós não podemos e nem sabemos precisar quantas reencarnações já tivemos ou quanta ainda teremos. Por quê? Porque cada espírito segue um grau de evolução diferente. Então, uns podem chegar mais cedo e outros vai demorar muito para evoluir. Então, conforme o espírito demora mais para evoluir, ele vai ter que reencarnar mais vezes, certo? Por exemplo, crianças entram no pré-escolar. Várias crianças vão ali começar a estudar e vão passando cada série paulatinamente, até chegar à faculdade. Só que nem todas essas crianças vão chegar à faculdade juntas. Uns vão chegar antes, outros vão repetindo os anos, as séries, alguns desistem no caminho, e para poder começar mais tarde. E assim é a nossa reencarnação. Uns ficam e outros progridem. Por quê? Devido ao nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio é que faz que nós tomamos as nossas decisões, e muitas vezes delas erradas. E daí que acontece? Nós vamos ter que reencarnar novamente para aprendermos e sairmos do erro. Certo, meus irmãos? Até chegar a um grau de evolução onde que o nosso intelecto, a nossa moral, já esteja, digamos assim, chegando próximo aos espíritos puros, como eu falei na questão anterior. Que seria essa, digamos, o nosso objetivo. Evoluirmos, até pararmos daí de reencarnarmos. Daí então, quando a gente evolui, não precisa reencarnar? Mais ou menos isso. Vamos reencarnar, talvez em outros mundos, em outros planetas, mas como missão para ajudar aquele planeta, ou uma sociedade mesmo, como aconteceu com o nosso Mestre Jesus. Bom, meus amigos, ficamos por aqui hoje, tá ok? E semana que vem tem mais. Por enquanto, muita paz a todos e até um breve. Meus amigos, nosso programa Diálogo Espírita traz agora no quadro Nosso Lar alguns comentários em torno da reencarnação dos espíritos em outros mundos e também na Terra. Estou aqui com o nosso companheiro Jaime Nunes, que juntos nós vamos fazer alguns comentários em torno de algumas questões do Livro dos Espíritos. Numa questão aqui, Jaime, questão 172, os espíritos na resposta dizem o seguinte:
Existências eles têm, os espíritos, existências corporais, em mundos diversos do que a Terra. E aqui não é nem a primeira nem a última reencarnação. O espírito passa por esse processo em várias existências. E também não significa que ele tem que estar sempre no nosso caso, do planeta Terra. Como Jesus nos falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. E a cada uma dessas moradas há espíritos que habitam de acordo com o seu estágio de evolução. Perfeito. Na questão seguinte, eles dizem assim, que o espírito pode reencarnar várias vezes no mesmo mundo. Tranquilo, né? Isso não há problema. Nós podemos vir muitas vezes à Terra, sempre entendendo que é uma oportunidade, uma bênção que Deus nos concede para o nosso aprendizado e a nossa evolução também. Perfeito. Os espíritos podem reencarnar em outros mundos antes de vir para cá e vice-versa. Então veja que é uma sequência lógica, eu queria que você comentasse também isso aí. Não quer dizer que nós como espíritos tenhamos que terem vindo aqui à Terra muitas vezes, mas podemos ir a outros mundos ou vir de outros mundos para a Terra ou da Terra para os outros mundos. Mas todos eles nos oferecem, nos dão condições de evoluir e progredir, de acordo com a necessidade de cada espírito. Lembrando, mais uma vez, só para enfatizar, que eu coloquei lá no início, que nós estamos falando em termos de reencarnações físicas, materiais, né? Na questão 176, ela é desdobrada em duas. Na 176A, como algumas edições trazem, diz assim, muitos dos que estão aqui, Jaime, reencarnados, é pela primeira vez. Então não é obrigatório, pode ter reencarnado em outros lugares, mas muitos, eu achei interessante essa afirmação, muitos que estão reencarnados aqui é pela primeira vez e nós todos, estamos em graus diversos. Em graus diversos nós sabemos, mas pela primeira vez até me surpreendeu um pouquinho essa resposta. Fica estranho, né? Porque a gente acha que tudo é solucionado aqui, aqui a morada principal ou a definitiva. Mas o espírito ele estagia em cada mundo e cada mundo é uma escola. Como a Terra, existem outros mundos nas mesmas condições, onde o espírito alcança o seu aprendizado mesmo estando num outro local. Às vezes a gente não se reconhece, não sabe quem habitou algum outro planeta, porque a gente sabe, alguns sim. Vejam, aquelas ainda há hoje, na Oceania, na Ásia, algumas tribos bastante primitivas. Os nossos indígenas têm tribos que são desconhecidas aí na Amazônia. E esses seres inteligentes, potencialmente inteligentes, né, eles ainda estão nos primórdios do seu desenvolvimento espiritual, tanto intelectual como moral. E aí que talvez esse número de pessoas, de espíritos, estão reencarnando pela primeira vez. Deve ser esses, né? Eles estão no lugar certo porque Deus sempre trabalha para beneficiar os seus filhos. Então cada um de nós, mesmo em estágios diferentes, ele está no lugar ideal que vai lhe propiciar as condições de evolução e progresso. Para chegar à perfeição, que é o objetivo maior do homem, não é preciso reencarnar em todos os mundos, porque muitos destes são equivalentes entre si. Você já comentou até um pouquinho sobre isso. Tem muitos mundos, eu acho que não haveria condições do espírito estar em todos eles, mas não deixam de ser escolas, cada um com uma finalidade, com um objetivo, um propósito, e onde o espírito, de acordo às vezes até com a sua escolha, pode optar para mudar também, se ele tiver esse merecimento. E as outras duas questões que a gente quer abordar aqui rapidinho, porque elas são complementares, é o seguinte, olha, o espírito pode voltar a um mundo inferior, em missão, que ele vai lhe dar mais progresso. Porém, nós sabemos também que pode ser por expiação, porque ao estacionar, ao parar de progredir por preguiça, por comodismo, porque o espírito jamais evolui, esses espíritos são obrigados a recomeçar num ambiente compatível com o seu caráter, isto é, suas virtudes e defeitos. Então nós lembramos aqui dos exilados de Capela, que teriam vindo de Capela para a Terra, intelectualmente mais avançados, certo? Mas moralmente haviam estacionado. É isso, Jane? Quando nós, como espíritos, nos rebelamos, não aceitamos as condições que são impostas nessa relação com esses irmãos que participam da nossa existência, nós corremos esse risco
Então esses irmãos de Capela vieram para cá porque lá eles não estavam adaptados àquele progresso, àquela evolução e vieram aqui para nos auxiliar. Porém, esse conhecimento não é perdido, né? Ele é usado, utilizado em benefício daqueles que sabem menos e também auxilia esse espírito a entender o que ele deixou, a oportunidade que ele perdeu, mas que o seu conhecimento acabou sendo útil. Isso é a mesma situação do nosso planeta Terra, que aqui ficarão no planeta de regeneração só aqueles que se adaptarem às novas normas e condições que a Terra vai propiciar. Estamos, de fato, no mundo de transição e estamos nessa triagem. A humanidade está passando por essa triagem. Ficarão aqui, como disse Jesus, herdarão o reino da terra, os mansos e humildes, alguma coisa nesse sentido, né? Então, meus irmãos, nosso lar, nós vamos continuar no próximo programa, anote aí, nós vamos continuar esse tema, a reencarnação dos espíritos em outros mundos. Até lá.